Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo é o livro que relata os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Relata a história de Moisés e a obra de Deus levando o povo dele fora da escravidão. E se você não sabia, ou se você sabe, mas às vezes não se lembra, a história do povo de Israel saindo do Egito é a nossa história, é a minha história, é a sua história. Em todos os mínimos detalhes. Se você quiser analisar a sua vida passada, sua vida presente, sua vida futura, está na história de Israel, desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Certamente, tudo antes e tudo depois também diz respeito a cada um de nós, mas de uma forma muito clara, descrita na Bíblia. A libertação do povo do Egito, transpuseram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto, rumo à Terra Prometida. Tudo o que está registrado ali é literalmente a minha e a sua vida. Todos os problemas que eles tiveram ali são os nossos problemas. Todas as intervenções de Deus ali são as intervenções de Deus na nossa vida. E todas as direções, bênçãos e palavras de Deus ao povo são as palavras de Deus a mim e a você. Nós não precisamos nem entender muita coisa da Bíblia. Se nós seguirmos tudo que Deus orientou o povo de Israel, mesmo que seja por pura obediência, cega obediência, sem nenhum entendimento talvez, mesmo que seja assim, nós vamos alcançar aquilo que Deus disse ao povo que alcançaria. Há uma verdade e que se torna o entendimento sobre Velho Testamento que às vezes nós não pensamos. O povo de Israel era escravo do Egito por mais de 400 anos. 400 anos é tempo suficiente para o avô já ter morrido, o filho já ter morrido, o neto já ter bisneto. E a Bíblia diz que aquelas gerações, depois de 400 anos de escravidão, já nem se lembravam mais dos preceitos de Deus. Eles conheciam o Deus deles assim de uma forma bem histórica. Os pais ainda falavam, e a Bíblia nos mostra que somente os anciãos, os mais velhos, e nós não sabemos qual era a idade desses anciãos, provavelmente eram anciãos de 300, 400 anos, o que era possível existir. Somente estes anciãos se lembravam de uma promessa de Deus: eu voltarei ao Egito e eu vou resgatar o meu povo. Por isso que quando Moisés foi se apresentar ao povo, ele seguiu uma ordenança muito específica de Deus: vá, procure os anciãos e diga a eles, o eu sou me enviou. Essa expressão era um código, uma senha secreta que os anciãos guardavam. Na hora que chegar aqui, alguém dizendo, o eu sou me enviou, nós saberemos que Deus enviou socorro ao povo. Nem Moisés talvez imaginava ou sabia da profundidade disso, quando ele chegou e disse aos anciãos, o eu sou me enviou. Aquele povo deve ter caído em prantos, em quebrantamento, em grito de alegria, em júbilo. E isso foi o que deu credibilidade a Moisés, de passar de uma hora para outra a liderar aquele povo. E essa história, ela é verídica, real, e nos mostra algo muito sutil, muito pequenininho, mas muito revelador
o povo escravo há 400 anos não tinha apenas esquecido da promessa de Deus. O povo escravo há 400 anos tinha se esquecido de qual que era o tipo de vida que alguém poderia levar. O povo já tinha esquecido o que era festa, sons, tamborins, alegria. O filho já tinha dito ao filho, ao neto: esse instrumento aqui eu não sei, meu netinho. Eu acho que meu vovô, ele tocava isso daqui, mas eu nem sei como é que toca direito, eu não sei que som tem, eu nem sei por que tocava. Parece que eles tinham muitas festas, sabe? Eles não se lembravam mais nem do que era viver. Porque o pai recebia o filhinho novo, recém-nascido, e já ensinava a ele desde o início: você, filho, vai amassar barro e produzir tijolos para Faraó. Mas não, pai, eu queria outra coisa. Não, filhinho, o vovô também fez isso a vida inteira. O bisavô fez isso a vida inteira. Todos nós fazemos isso. Não existe outra vida, filho. Essa é a única vida. Seu filhinho também vai fazer isso. Seu netinho também vai fazer isso. Amassar barro, fazer tijolos. Era uma geração que mentalmente, emocionalmente e fisicamente não tinha condições de mais nada na vida, a não ser receber a pensão do governo, os alimentos distribuídos pelo departamento, o Ministério da Alimentação de Faraó, receber o que precisava para a vida do dia a dia e passar a vida toda amassando barro e fazendo tijolos para Faraó. Esta era a única vida. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus conduziu um povo que não tinha a menor noção nem de que direção tomar na vida. Para onde nós vamos? Não sei, nós nunca saímos dessa terra. Gente, nós nunca atravessamos esse mar. Aliás, nós nunca tínhamos nem visto o mar. Nós nunca vimos o deserto. Como é que se caminha no deserto? Não sei, nós nunca vimos isso. A vida inteira nós vivemos lá naquela terrinha no Egito, escravo, não sabíamos de nada. Eu vou ter que fazer meu alimento, eu vou ter que plantar, eu vou ter que colher, eu vou ter que cuidar de mim mesmo. Eu não sei o que é isso. Deus tirou um povo do Egito que não tinha a menor condição de tomar nenhuma iniciativa. Guardadas as proporções, é como pegar um senhor, uma senhora de 80 anos, de 90 anos, que nunca dirigiu na vida, e fala: comprei para você um carro zero, está aqui as chaves, desfrute. Se quisermos um outro exemplo, é como pegarmos um computador da mais moderna geração, de última geração, sofisticadíssimo, com o que há de mais sofisticado de equipamentos, de recursos, de software, e entregar na mão de um senhor de 70 anos, 80 anos, 90 anos, e falar assim: olha, use à vontade, produza bastante com esse equipamento. Talvez nem tão idoso assim, para dizer: eu não consigo dominar isso aqui. Faz parte de outra geração. Os nossos filhos, não. A Gabriela, com 1 ano e meio, já está lá pondo o dedo e já sabe aonde que desliga. Vai lá e... porque ela sabe que desliga aquilo. Os meninos todos hoje dominam mais do que nós, muitas vezes, tudo que diz respeito àquilo. Aquele povo no Egito não sabia nada, não conseguiria nada, a não ser amassar barro e fazer tijolos. E Deus tirou aquele povo daquela dimensão, escravidão, e ia levando pelo deserto. E Deus só tinha uma alternativa: usar a mesma linguagem que o povo estava acostumado. Deus não podia dizer assim: olha, eu estou te dando aqui os instrumentos, eu estou te dando aqui a Torá, eu estou te dando aqui o tabernáculo, eu estou te dando todas as coisas, vocês vão celebrar, vocês vão cultuar, vocês vão se organizar, vocês vão produzir as festas, vocês vão caminhar, vocês vão cuidar de si, vocês vão produzir espontaneamente tudo o que podem produzir. Aquele povo até hoje estaria sentado na beira da areia, lá na beira do deserto, sem saber o que fazer com todas aquelas coisas. Então Deus vem e diz assim: isso aqui, faça assim. Como que é para fazer? Assim.
Assim é assim. Mas e se eu não fizer? Se você não fizer, vai ter tal castigo. Então eu faço. Esta era a linguagem que o povo conhecia, a linguagem de lei, obrigações e consequências. Porque o povo não tinha noção, não sabia. Hoje não, irmãos. Hoje nós mudamos completamente. É isso mesmo? Por incrível que pareça, hoje nós estamos na mesma situação. Saindo do Egito, sem saber o que fazer com as coisas. Se depender de nós mesmos, eu vou ficar em casa, sabe? Eu tô, sabe? Eu vou, semana que vem, eu tô assim tão, sabe, tão assim, eu tô achando melhor, inclusive, eu vou até dar um tempo, sabe? Porque somos literalmente aquele povo. Se Deus entregar nas nossas mãos, filho, toma, vá adiante, a gente, eu não sei, sabe, eu tô assim, tô pensando, estou até orando, sabe? Quem sabe, eu não sei. Vamos ver, quem sabe. Eu até fui no culto, deu assim uma animada, sabe? Eu melhorei, deu uma melhorada ontem. Eu dei uma boa melhorada, assim, mas eu tô assim pensando, eu não sei. Somos ou não somos assim, irmãos? E eu não estou falando só das coisas referentes a culto, qualquer coisa da nossa vida. Então Deus precisa, até hoje, ter uma única linguagem conosco. Filho, faça isso. Eu estou te orientando, eu estou te mandando, eu estou te ordenando. Não é porque Deus precisa ser imperador, porque Ele gosta de trazer seu povo na corda bem apertada. Não, é porque nós mesmos precisamos de uma linguagem que diz, é assim, obedeça. Mas e se eu não obedecer? Você vai sofrer esta e essa consequência. Mas Deus, puxa vida, Deus é mau, Deus podia. Não, Deus não podia nada. Tudo que Deus pode, Ele faz. Nós é que não deixamos aquilo que Ele já liberou de bênçãos acontecer sobre nós. Com a nossa dureza, com a nossa dificuldade de entendimento, de ação, de atitudes. Porque nós ainda estamos num processo de libertação. Diga ao seu irmão, eu e você estamos num processo de libertação. Por isso Paulo, já lá na frente, escreve aos Romanos e diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mudar a mente. O povo de Israel foi mudando a mente. A geração que nasceu no deserto, esta sim falou, nós vamos entrar nessa terra prometida e nós vamos tomar posse disso, porque eu não sei, papai falou que era Egito, papai falou que era massa-barro, papai falou que era escravo, mas eu não vivi naquela vida, eu não quero ser assim, eu não nasci assim, eu não vou ser assim, então eu vou tomar posse, vamos lá, vamos tomar posse dessa terra. Aquela geração nasceu com uma outra mentalidade. Então aquela geração tomou posse. E na verdade a gente continua vivendo as mesmas coisas. A cada ciclo uma geração não entra na terra prometida. Não sei, eu tô muito temor, sabe? Muito temor. Eu sou muito zeloso, eu não sei se isso é de Deus não, esse negócio assim. Eu sou muito, honestamente, eu sou muito tradicional. Eu gosto das coisas assim mais, sabe? Pé no chão. É assim. Em todas as áreas da vida, sempre virá uma geração mais ousada, mais proativa. E para cada um de nós, Deus ainda precisa manter algumas diretrizes muito rígidas. Porque todos nós estamos na mesma condição do povo de Israel, atravessando um deserto rumo a uma terra prometida que pode representar alguma área da nossa vida, pode representar a nossa vida eterna, pode representar todas as áreas da nossa vida. Uma terra prometida. Mas há uma questão muito, muito séria que nós vamos ler nesse capítulo 1 de Êxodo. E é uma questão que esclarece algumas coisas
que vão fazer muita diferença na minha vida e na sua vida. Êxodo, primeiro capítulo, diz assim. Vamos começar do versículo 5. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Esse versículo diz respeito ao dia, 400 anos atrás, em que uma nação, uma família, chegou no Egito. Eram 70. Versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E os faziam servir com dureza. Versículo 14. Assim lhes amarguravam a vida, com dura servidão. Diga comigo, assim lhes amarguravam a vida. Repita, amarguravam a vida. Com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Diga comigo, em barro e em tijolos. Eu quero ministrar e compartilhar com você a segunda parte desta série de estudos que eu chamei de Ele Come Pó. Ele come pó. A primeira parte fala sobre desobediência. E agora esta segunda parte, que eu coloquei o título de Os Tijolos. É impressionante, mas o inimigo gosta de comer tijolos. A Bíblia diz, nós estudamos isso na primeira parte, que Satanás, a serpente, tem uma maldição. Para sempre, nessa dimensão terrena, ele vai comer pó. Tijolo é feito de pó. E Satanás gosta de comer tijolo, porque ele come pó mais rapidamente. O tijolo traz o pó compactado, prensado. Satanás gosta de comer tijolo. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui. A palavra hebraica para tijolo, que é lebenar, ela vem de uma palavra raiz, que é laban, que significa ser ou tornar-se branco. Mas interessante que essa mesma palavra traz o entendimento de fazer tijolos. É daí que vem a palavra tijolos. Laban, que na verdade, numa das suas variações é lebenar. E por último, nós podemos entender com a junção dessas duas interpretações, ou significados da palavra original, é da brancura do barro. Primeiro, por causa das características do barro do Egito. Segundo, da pureza da essência do homem. Resumindo, o que nós podemos entender é que o tijolo era feito de brancura e de barro. E o tijolo, já como um elemento espiritual aqui simbolizado,
ele representa a essência da pureza do homem. O homem que é de barro e a brancura que é a sua pureza, a sua essência. Agora, leia comigo o versículo 7 do capítulo 5 de Êxodo. Já lá na frente, o povo de Israel, o povo hebreu, está vivendo um contexto. Apareceu Moisés e Moisés está negociando diplomaticamente com Faraó a retirada do povo do Egito. Mas Faraó não deixa de jeito nenhum. E Deus começa a atuar com prodígios, Deus começa a mandar as pragas, e Faraó terá que liberar o povo, mas a um preço muito alto. E num determinado momento, Faraó se irrita profundamente e desconta no povo: eu não vou deixar esse povo embora. E o versículo 7, Faraó diz assim: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. Veja bem, os tijolos eram feitos de barro. Eles tinham muito barro no Nilo, nas terras inundadas do Egito. Mas o tijolo tinha uma ciência. O Egito era a megapotência daqueles dias. As universidades do Egito eram as mais altas e mais sofisticadas universidades do autoconhecimento, das descobertas, da ciência humana. E eles já tinham desenvolvido um tijolo diferente, especial, que levava palha para ele ficar mais rígido, para ele ficar mais eficiente. Só que, pelo que entendemos no texto bíblico, Faraó oferecia aos hebreus a palha. Os hebreus tinham apenas o trabalho de amassar o barro e compactar os tijolos. A palha já estava ali. Quando Faraó se irritou com as negociações para a saída do povo, Faraó descontou no povo e disse: a partir de agora, esse povinho, além de amassar, além de fazer os tijolos, vai ter que se virar e ir atrás da palha. E nós não vamos diminuir o número de tijolos exigidos por dia. Eles é que vão ter que trabalhar mais intensamente, mais arduamente ainda, para conseguir produzir a meta do mês, a meta da semana. E ai, se não derem conta de produzir a meta. E aí o gerente te liga: olha, faça um seguro, olha, porque é o seguinte, eu preciso bater uma meta aqui, eu preciso cumprir, você que eu tenho te ajudado, não tenho? Não estou te falando aí quando chega os cheques, não estou cuidando da sua conta, então faça o seguinte, me ajuda, me faça aqui, por favor, um segurinho, me faça aqui um plano, aqui uma coisa, porque eu preciso bater a meta. Era exatamente isso que estava acontecendo. Quem criou esse negócio lá do banco foi Faraó. Bater a meta. Alcançar a meta do mês. Agora, o interessante é que a palavra palha no hebraico é achar. Achar, e segundo o dicionário hebraico, é também a mesma palavra hasher. Achar ou hasher é a mesma palavra, são palavras raízes. E hasher significa ser correto, franco, ereto, posicionado. Essa palavra era usada naquela cultura para expressar ir adiante, ser honesto, bem-aventurado, romper, abençoado, guiar, ir, realçar, aliviar, socorrer, ajudar, assistir, remediar. Mas apenas para você entender, nós estamos usando palavras em português para tentar entender a amplitude, o significado, a profundeza ou a profundidade de uma palavra hebraica. Então nós vamos continuar limitados, usando palavra em português para tentar entender a palavra hebraica. Mas eu escrevi uma frase que pode sintetizar o que é hasher. Atitude proativa de alguém que governa. Bem, a palavra significa correto, franco, ereto, posicionado, ir adiante, honesto, socorrer, ajudar, assistir, remediar, guiar, um abençoado, um que rompe. Uma série de palavras em português que para nós têm significados muito distintos.
e nos levam a entender bem. Então a palavra Hasher significa um mundo de outras palavras. Não, a palavra Hasher só significa uma coisa, que não existe palavra no português que expressa esta imagem de informação. Mas se quisermos compor uma frase, nós podemos imaginar, Hasher é a palavra que diz respeito àquele que tem uma atitude proativa, que governa, que é honesto, que gosta de ajudar, que gosta de socorrer, que tem as atitudes corretas, que se expressa, que vai adiante, franco, posicionado. A palavra palha é a mesma palavra, Hasher. É a mesma origem. Não parece, ou parece coincidência, mas não é uma coincidência de palavras ou de uma confusão linguística. Porque no hebraico nós descobrimos que todas as palavras nos conduzem sempre para um significado cada vez mais único. Então, quando a Bíblia fala que a palha, que era um dos elementos do tijolo, é a mesma palavra que podemos entender no português, a atitude proativa de quem governa, a essência de alguém, nós podemos entender que um dos elementos para a produção do tijolo, que é comido por Satanás, é a essência, a pureza, a brancura, as virtudes, as características de alguém que governa. Significa, quando Faraó, quando Satanás exige do povo escravo que produza tijolo, a primeira coisa que o povo vai usar é pó. E a palavra de Deus nos mostra que pó sou eu, é você. Fomos feitos de pó. Quando Deus disse a Satanás, você vai comer do pó da terra, Deus estava dizendo, e nós estudamos isso melhor na primeira parte, que Satanás se alimenta daquilo que nós mesmos produzimos, das nossas próprias atitudes, das nossas próprias decisões, daquilo que nós mesmos geramos. Satanás não tem como se alimentar se nós não produzirmos algo para ele. Vimos isso na primeira parte. Entendemos que toda atitude humana gera as consequências. E nós falamos, Satanás cirandou, mas precisamos nos lembrar, sempre haverá uma legalidade, uma palavra, uma atitude, uma decisão nossa, que dá legalidade a Satanás. Então ele come do pó. Ele come daquilo que nós mesmos produzimos. Ele devora o próprio homem por causa das próprias ações do homem. Se o homem não dá essa legalidade, ele não tem como comer este pó. E agora vemos nessa segunda parte que não é só o pó, é o tijolo, que na verdade é puro pó. Mas vimos que o tijolo tem um elemento dentro dele que é a palha. E a palha é uma palavra que nos leva também para a essência do ser humano na sua pureza, condições de governar, de administrar, de ser frutífero, de ser produtivo, de ser uma bênção. E é impressionante que essa mesma palavra, ela é semelhante, ou ela se une a algumas duas outras palavras, que é iachar, que significa equidade, justiça, agrupamento, reunião, e também a palavra Isalear, que significa Jerusalém, de onde surgiu uma expressão que hoje diz respeito à nacionalidade israelita, ou melhor, diz respeito a um povo israelita. Um Hasher é um israelita. Um israelita era tido como um homem tão íntegro que era um Hasher. Nessa mesma família de palavras está a palavra achar
que é palha. Queima fácil. Isso nos ensina que as nossas características podem ser consumidas facilmente. Por isso o homem se vende facilmente. Por isso o homem se corrompe facilmente. É palha que queima rapidinho. Então vamos reorganizando a sequência de raciocínio. Ele come pó. Ele exige que o homem produza agora tijolos, porque os tijolos vêm pó mais concentrado. Produzir tijolos é a imagem da escravidão do Egito, imposta por Faraó, que significa trabalhar, 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 trabalhar. Por quê? Porque eu preciso da panela de carne, eu preciso da carne, eu preciso do alimento que vem do governo, eu preciso de dinheiro, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Trabalhar, 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 trabalhar. Amassar pó, amassar pó, amassar pó, amassar pó, fazer tijolos. E o que eu preciso fazer de tijolos? Eu preciso pôr palha. Quem dava palha? Faraó dava palha. Eu não tinha nada a ver com isso. Mas agora a pressão aumentou. Eu vou ter que produzir palha. A palha que vai para o tijolo é a minha palha. E nós vemos literalmente isso hoje. Os homens precisam trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhar, amassar barro, amassar barro, amassar barro, e se sujam. E tem que produzir tijolo, e tem que produzir tijolo para quem? Para alimentar o sistema do Egito. E tem que produzir, e não tem limite, é muito tijolo. E quanto mais aumenta a pressão de Satanás, mais aumenta a exigência dele. Então agora também põe palha nesse tijolo. Então está indo embora, junto com o barro, para tijolo que vai para Satanás, a essência, a pureza, o rasher de cada homem. E os homens estão vendendo sua integridade, sua capacidade de ser honesto, sua bem-aventurança, sua identidade, posicionamento, sua vontade de socorrer, de ajudar, de assistir, de remediar, de guiar, de ser um abençoado, de romper. Os homens estão vendendo tudo que tem de virtudes, de princípios, de características colocadas por Deus, porque precisa amassar barro, produzir mais tijolo, cumprir a meta, vencer a meta. Não me interessa agora se eu vou passar por cima do outro, não me interessa se eu vou fazer uma mentirinha, não me interessa se eu vou ter que fazer alguma coisa, uma escusa, não me interessa se eu vou ter que misturar as coisas aqui, e uma desonestidade aqui, o imposto, aquilo aqui, e uma desonestidade aqui, uma nota, um negócio frio, um negócio por baixo dos panos. Não me interessa mais. Eu preciso cumprir uma meta, eu preciso produzir tijolo, eu preciso dar tijolo para Satanás. Porque Satanás come pó. A Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem. Poxa vida, Deus mesmo disse: do teu suor você vai comer. Deus que criou o trabalho. É verdade, irmão. O trabalho produtivo, ele é fruto destas características: ir adiante, ser honesto, bem-aventurado, romper, abençoado, guiar, ir, realçar, aliviar, socorrer, ajudar, assistir. O trabalho é fruto de algo que nos alegra tremendamente e põe nas nossas mãos fruto concreto. Deus me levou a produzir isso. Isso abençoa as vidas. Isso exalta o nome do Senhor. Isso alimenta vidas. Isso supre as necessidades. Isso é bênção para as pessoas. Mas nós invertemos as coisas. O trabalho hoje, desesperadamente, é amassar barro e fazer mais quantidade de tijolos possível, porque eu preciso de um dinheirinho. Faraó vai me dar um pouquinho mais de carne, Faraó vai me dar um pouquinho mais de dinheirinho, eu vou ter um pouquinho, uma vida um pouquinho melhor, eu vou ter uma condição um pouquinho melhor, está melhorando um pouquinho, graças a Deus. Ufa! Nós vivemos debaixo de uma opressão satânica, faraônica. Os palácios de Faraó estão sugando os tijolos que os homens estão produzindo, feitos do pó e da palha. É uma característica. Os tijolos são feitos com barro misturado com palha. Os tijolos são feitos com a essência do homem misturado com o seu caráter. O inimigo quer que o homem, produzindo tijolos para Faraó,
O inimigo quer o homem produzindo tijolos para Faraó, e isso só é possível doando sua vida, seu tempo, seu suor, seus sonhos, sua energia e também o seu caráter, valores, sua dignidade, doando tudo aquilo que o permitiria ser um israelita, um abençoado, um Rasher, um que prospera e que vai adiante. Esta é a realidade. Mas eu quero já tentar selar pelo menos essa parte. Então como é que fica? Porque a vida é assim. Se eu amanhã cedo, segunda-feira, não sair cedo e começar a correr e correr atrás, a coisa aperta, mas você vai ver quem é que vai, pastor? O senhor vai pagar minha conta se eu andar? Porque Satanás já colocou um programinha de computador no cérebro das pessoas. Não tem jeito. Se você parar, se você não... Olha o negócio, o tempo para, o tempo é dinheiro. Não corre atrás não para você ver. O negócio não está fácil não. A coisa não está brincadeira não. E vamos enchendo nossa boca de um mundo de palavras que Deus nunca disse. Não estão escritas na palavra de Deus. Não são as promessas e as diretrizes do Senhor para nós. Ele diz assim, filho, não te apoquentes. Não te incomodes, não te perturbes, don't worry, você não tem que se preocupar, eu cuido do lírio dos campos, dos pardais, eu vou cuidar de você, não tenha ansiedade, filho, não caia no sistema de Faraó. Mas como é que eu vou fazer, pastor? Talvez você tenha que bater o ponto 8 horas. E sai às 18. Talvez você tenha um horário apertado, você entra às 9 horas, mas só tem 1 hora de almoço, e mesmo assim você tem que esquentar a marmitinha, e aquilo ali é rapidinho, porque você ainda tem que fazer uma série de coisas, que tem que dar no horário do almoço, porque é a lâmpada da casa que você tinha que comprar, é a conta da prefeitura que você tinha que pagar, é aquele problema lá no laboratório que você tinha que ir resolver, e da conta chega rapidinho. Aí alguns falam assim, bateu o ponto para mim? Porque tem uma opressão maligna. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu tenho que bater o ponto. O que o Senhor está nos ensinando hoje, e começa a reforçar para nós mesmos, é que talvez todos nós continuemos a trabalhar, a bater o ponto, a suar, a produzir intensamente, mas com uma outra visão. Eu não estou produzindo para Faraó. Eu estou produzindo para o meu rei. Aqui no meu trabalho, Jesus vai ser exaltado, vai ser honrado, vai ser glorificado. Não é lendo Bíblia, cantando e orando o trabalho todo, irmão. É fazendo o melhor serviço, o melhor trabalho, é produzindo o melhor para o seu patrão, produzindo o melhor para a empresa, para o governo, o melhor, mais bem feito, mais excelência, mais eficácia, mais proativismo, o melhor, mas sempre tendo Jesus como Senhor da vida. Isso é para Jesus. Vai sobrar tempo para dar um testemunho, para orar por alguém, para falar de Jesus, para transparecer, para transpirar, para exalar a pessoa de Jesus, a pessoa do Senhor. A nossa palavra, a nossa boca vai ser um testemunho vivo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Deus tem suprido. Mas como é que você consegue? Eu não fico, você está sempre alegre, você faz suas continhas aí, eu vi, você já comprou isso, já tem aquilo, já resolveu aquilo, você está sempre andando. Mas que coisa? Porque o Senhor é Senhor da minha vida, Ele providencia todas as coisas, eu não ando ansioso mais. Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem suprido as necessidades, Deus tem. Então lá no Egito, Jesus vai ser honrado, e você vai poder dizer, não com uma palavra, com uma declaração muito enfática de um bom evangélico, você vai dizer com a vida, meu rei, meu Senhor não é Faraó, é Jesus. A esse Deus transporta, ou este Deus transporta e põe em lugares cada vez mais nobres, porque esse tem características: socorrer, ajudar, assistir, realçar, guiar, abençoado, romper, bem-aventurado, honesto e ir adiante, e ele prospera cada dia mais. E vai desfrutar também das alegrias e dos benefícios terrenos. Mas o centro é Jesus. Então, uma
conclusão parcial. Não é que você vai parar de trabalhar, é que tudo vai mudar na mente, na boca, nas mãos, nos pés, enquanto trabalha. Faraó vai continuar achando que você está trabalhando para ele. E ele não faz ideia de que você está trabalhando para o reino de Cristo. Agora leia comigo em Gênesis, capítulo 11. Ele come pó, mas não será de mim. Não vai comer de mim. É isso mesmo, irmão. Capítulo 11 de Gênesis. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos lhes serviram de pedra e de betume, e o betume de cal. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Diga comigo: os tijolos lhes serviram de pedra. Os tijolos substituíram as pedras. É interessante que Jesus, caminhando por Jerusalém, por Israel, pelas terras da Judéia, ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E nós passamos lá naquelas terras e não tem mais nada construído lá. Totalmente destruído. Como? Só ruína. E na verdade são pouquíssimas ruínas. Você vê devastação, pedra pura. É um lugar que não dá para passar um carro. Se for abrir uma estrada, é um negócio assim impressionante, porque tudo é pedra, 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 pedra. Não faz ideia de como. Parece que vieram e colocaram uma por uma num lugar, organizadinho assim. Tudo pedra, perder de vista. E ninguém mais pode construir ali. Porque Deus disse que ninguém ia construir mais nada ali. E tem uma coisa: com pedra, só Deus constrói. Se Deus não construir, se Deus não edificar, em vão trabalharão os edificadores, porque não se consegue construir com pedra sem que Deus esteja no governo. Quando Jesus vem a Pedro e diz assim: Pedro, que significa pedrinha, Petrus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga: Deus só trabalha com rocha, com pedra. Quando vamos a Daniel, no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma estátua, e aquela estátua representa os 4 impérios da terra, e representa toda a história da humanidade. Ele diz que lá do alto, sem o auxílio da mão humana, veio uma pedra rolando, e ela esmiuçou o barro dos pés da estátua, e até mesmo o ouro da cabeça, pulverizou, virou pó completo tudo. Virou pó. E a pedra continua sólida. Quando o Senhor diz que Jesus é a rocha, Ele está deixando claro: no reino de Deus, toda construção é feita de rocha. Rocha não é pó. E se alguém fizer da rocha pó, não põe água, porque é cimento. Vai endurecer de novo. Vai virar concreto que ergue 200 andares. Mas no império das trevas é diferente. No império das trevas, tudo envolve pó. É impressionante que Nimrod é o primeiro homem, depois do dilúvio, que se estabelece na terra
para levantar um império contra Deus. O próprio nome dele proclama rebeldia contra Deus. Vamos construir uma torre. E essa torre vai chegar no mais alto céu e não precisaremos de Deus mais. Se porventura ele mandar outro dilúvio, nós vamos pegar ele. Vamos fazer o nosso nome, vamos fazer o nosso império. Então juntem pó, amassem o barro, construam tijolos, porque nós vamos construir uma torre. E nós sabemos do resultado disso. Nós sabemos da consequência de como Deus exterminou com o projeto de Satanás através de Nimrod. Na verdade, a dimensão espiritual de Nimrod está presente até hoje no mundo inteiro. O Império Babilônico, instituído por Nimrod, que foi absorvido pelo Império Medo-Persa, que foi absorvido pelo Império Grego e que foi absorvido pelo Império Romano e que só serão extintos com o reino de Cristo. Eles estão atuantes até hoje em várias dimensões. Mas o que eu quero ver com os irmãos é que esse Nimrod, que trabalha em rebelião contra Deus, tem uma estratégia. Amassemos barro e façamos tijolo. Para quê? Para construir uma torre. Para fazer o nosso nome. O meu nome. A minha carreira. A minha empresa. A minha profissão. O meu sonho. O meu reino. O meu império. O meu equilíbrio, a minha segurança, eu quero construir, eu preciso construir. Afinal de contas, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Eu tenho que dar conta. E eu já disse a Deus, eu vou me esforçar, eu vou dar de tudo. Na hora que eu estiver tranquilo, já fiz meu pé de meia, já construí minha torre, estou seguro. Não virá nenhum dilúvio para me tirar a paz. Não virá nenhum inusitado acontecimento para me roubar a alegria. Eu já estou assim, graças a Deus. Alcancei uma posição bem segura. Essa atitude que no fundo está dentro de cada homem dessa terra, que no fundo se torna o motivo do trabalho. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar para eu conseguir, porque eu vou conseguir. Na hora que eu conseguir, aí eu estou, graças a Deus, seguro. E então, enganados por nós mesmos, pelos nossos interesses, pelo nosso coração, nós facilmente caímos nas armadilhas de Faraó. Você quer produzir, você quer construir sua torre? Então faz o seguinte, amassa barro. Porque aqui não tem pedra. Nesse império não tem pedra. Nesse império só tem pó. A única coisa que nós podemos usar é pó. Bem, com pó é mais difícil, mas faça um tijolo. Agora um detalhe impressionante, irmão. O tijolo, para ficar um bom tijolo, precisa ser queimado. Quando nós lemos em Isaías 65, não abra sua Bíblia, preste atenção. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Deus está falando através de Isaías sobre o povo de Israel, o mesmo povo que saiu do Egito, e o mesmo povo que vimos desde o início, que representa eu e você. Deus está dizendo, eu estendi as minhas mãos, mas o povo é rebelde, anda por um caminho que não é bom, anda após os seus próprios pensamentos. Eu acho isso, eu penso assim, eu vou testar isso, eu vou tentar assim, eu vou atrás disso, eu vou fazer isso. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Não há nenhuma palavra, nenhuma expressão no texto bíblico que é perfeito, que seja incoerente
Mesmo que uma apareça no iniciozinho do Novo Testamento, e a outra apareça no iniciozinho do Velho Testamento, e a outra apareça lá no final do Velho Testamento, não importa se elas estão em condições completamente diferentes, toda palavra, toda expressão de Deus, ela tem uma coerência com todo o projeto de Deus. Se Deus está falando aqui, não importa se é outro contexto, em tijolos, em incenso, em queima, Deus está falando da mesma coisa, que significa tijolos e queima de tijolos lá no Egito. Elas têm ligações, são perfeitamente coerentes. Deus está falando do costume dos povos de levantar um altar e em cima daquele altar queimar incenso a outros deuses. Baal recebia culto assim. Mas se há uma coerência na palavra de Deus, e isso é lógico, porque Deus é perfeito, um só, eu vou entender. Deus não gosta que se queime incenso sobre tijolos. Quando Faraó levava os tijolos no forno e os queimava, subia um cheiro, uma fumaça, e aquela fumaça não era um culto pagão. Aquela era a fumaça dos fornos queimando o incenso, ou queimando os tijolos. Aqueles tijolos não eram para fazer um altar a outros deuses. Aqueles tijolos eram para construir os palácios. Mas veja bem, toda vez que o povo colocava tijolos, que estavam misturados com a palha, e aquilo era queimado, levava uma fumaça aos céus, o cheiro do trabalho, do esforço dele, do povo, subia. Assim é todo esforço nosso, todo empenho nosso em trabalhar, se torna um incenso a um Deus chamado Mamon. Se torna um culto a um Deus pagão, talvez chamado televisão, carro, poupança, viagem. É o meu sonho. E eu amassei barro 3 anos. São 10 anos amassando barro para conseguir minha casa própria. E agora eu consegui minha casa própria. Todos nós precisamos de uma casa própria, irmão. Não há nenhum problema em você trabalhar e depois de alguns anos comprar sua casa própria. Deus pode ter te dado isso, glória a Deus por isso. Mas quando se torna tudo da minha vida, significa que alguém passou uma vida amassando barro para conseguir algo e só alimentou o culto a um Deus. Os tijolos foram queimados, o incenso subiu para quem? Para aquele que manipula, que escraviza os homens com um sistema maligno de amassa, e agora põe também seu caráter, amassa, põe também suas virtudes, amassa, põe também seus sonhos. E nós vamos recebendo em troca as coisas que o mundo oferece. Para que haja tijolos, é diferente de pó. Para que haja tijolos, tem que ter também a palha. Tem que ter também o nosso caráter. As nossas virtudes de alguém que foi criado para governar. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Governe ele sobre todas as coisas. Não vai governar mais, filho. Você vai viver uma vida lamuriando, murmurando, amassando barro. E para o barro virar um bom tijolo, vai ter que queimar, vai ter que levantar culto a um outro Deus, vai ter que entronizar outro Deus, vai ter que ter alguma coisa mais importante do que o Senhor Jeová. E vem o Senhor e diz: eu não gosto, o povo é rebelde, de contínuo me provoca, andando pelos seus próprios pensamentos, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Quando Nimrod diz ao povo, façamos tijolos, ele diz, e queimemo-los bem. Eu não entendi, o pastor pirou, porque queimar tijolo é uma coisa mais natural do mundo, tem que queimar o tijolo.
Se não queimar, ele não fica, ele fica mole, fica uma coisa mole de barro. Tem que queimar para ele secar e ficar duro. Deus não está falando outra coisa, é só isso, é só porque o povo... Não existe nenhuma palavra, nenhuma frase na Bíblia Sagrada que está apenas para o óbvio, que está apenas para preencher um texto gramatical. Todas as coisas, até uma vírgula, não pode ser omitida, porque tem algo de Deus nisso. Nimrod diz, faça tijolo. Por quê? Porque ele come do pó. Ele precisa construir alguma coisa mais sólida, então faça tijolo. Mas lembre-se, queime bem. Por quê? Porque ele deseja que suba um incenso, uma fumaça, e que os céus saibam pela fumaça, os homens estão se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, e Deus não será adorado, não será exaltado. Todas as vezes, não apenas quando trabalhamos no sistema dessa terra, mas todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa na força do nosso braço, nós vamos estar queimando tijolos. Sobe o incenso que diz nos céus, nós damos conta, nós fazemos, de nós mesmos, de mim mesmo, da minha força, da minha condição. Se for preciso vender e queimar meu caráter, não tem problema, eu dou conta, dá licença, Deus, eu não preciso de ti. Filho, eu tenho uma rocha inabalável, eu tenho uma estrutura sólida e inabalável. Você não precisa de pó para construir sua obra, porque esse tijolo é ele que vai comer. E não adianta, quanto mais o homem trabalhar e tudo que ele edificar com o pó da terra, com a palha que é o seu caráter, uma hora vem Satanás e destrói tudo, porque ele precisa comer aqueles tijolos. Nós vivemos debaixo de um contexto. Somos o povo de Deus. Mas vivemos no Egito. O sistema desse mundo está aí. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos orando, estamos buscando a Deus, para que Deus nos ajude a amassar melhor o barro. Para que Deus nos ajude a conseguir mais palha para o tijolo. Estamos pedindo ao Senhor, Senhor, por misericórdia, me ajuda, Senhor, a minha cota, eu quero bater na minha cota, Senhor, me ajuda. Eu fui no culto e Deus me ajudou, me abençoou, eu consegui bater a minha cota, e agora eu já construí minha torre. Mas o Senhor vem e diz assim, filho, se for na força do teu braço, será puro pó, e Satanás come pó. Não adianta, ele vai comer tudo. Mas se for com Jesus, ele é uma rocha inabalável. Ninguém poderá, porque se você edificar sobre a rocha, se você fizer na rocha, se a rocha for a tua vida, então tudo que você construir durará para sempre, filho. É uma opção. Eu vou viver produzindo tijolo para Satanás, que come pó, ou eu vou dizer, do pó da minha vida, ele não vai comer. Eu não vou produzir algo que alimenta Satanás. Eu quero viver intensamente para Jesus, a rocha eterna. Eu quero minha mente mudada. Eu quero meu raciocínio, meus pensamentos, meus valores, minhas prioridades. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero tudo na minha vida produzido a partir de Jesus. Tudo na minha vida veio dele. Tudo na minha vida foi ele que deu, foi ele que abriu. Por isso ele vem e diz, reconhece o Senhor, reconhece a rocha em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então eu não preciso correr atrás. Quanta gente, seja para o casamento, para a família, seja para os negócios, seja até mesmo para o ministério, está amassando barro, e tem que produzir, e tem que dar conta, tem que correr atrás, tem que tentar, e não sabe que só está vivendo a vidinha cotidiana de um escravo do Egito. E que chega um momento em que ele vai ter que pôr a palha também.
Que nessa dimensão física, palha é palha. Mas para o tijolo, ela é fundamental. Significa, para o sistema mundano, será fundamental que você abra mão também de alguns valores, de alguns princípios, de algumas características do caráter de Cristo que estava sendo formado. E no fim das contas, Nimrod, ou Faraó, vai construir ou vai conseguir edificar alguma coisa que será destruído. Se você vai hoje na planície de Sinear, Saddam Hussein, isso está explicado no CD O Iraque. Aquele lugar foi completamente destruído. Nós não sabemos, e se eu tiver a oportunidade de ir lá, eu vou lá com uma câmera. Mas nós não sabemos se a cidade histórica está intacta ou não. Mas Saddam Hussein reedificou a Babilônia. Por quê? Porque ele tenta edificar a Babilônia. Porque ele é a figura de Nimrod. Como Nabucodonosor o foi. Mas não adianta. Não quero entender ou discutir se os Estados Unidos estão certos ou não. Eu quero saber que Deus veio e tirou ele do trono. Como fez com Nabucodonosor. Não vai glorificar a Deus? Vai comer no chão, como os bichos. Barbudo, peludo, sujo, sem honra, sem glória. E se porventura esta cidade está de pé lá, a Bíblia diz que a Babilônia vai cair. Não, mas ali a Babilônia está falando espiritualmente falando. Não importa se é espiritualmente falando, ou se é literalmente, se é fisicamente, se não importa. A palavra do Senhor, ela é imutável. Por quê? Porque na Babilônia se constrói com pó. E virá uma pedra. E é a pedra que vai esmiuçar todos os governos, todos os impérios. Na minha vida, eu preciso que Deus já antecipe isso. Tudo que foi construído com os meus tijolos. Eu amassei barro. Nisso eu não abro mão. Eu não deixo que toquem. Eu não vou perder de jeito nenhum. Eu não vou... E cria uma ansiedade pelas coisas dessa terra. Para guardar o que tem ou para conseguir alguma coisinha. E não percebe que vai caindo no sistema maligno. Diga, corre, trabalha. E o Senhor quer fazer o mesmo que fez com o povo de Israel. Filho, eu quero tirar você da escravidão do Egito. Aquele povo só saiu, irmão, porque haviam alguns anciãos que ouviram Moisés, o profeta, com uma mensagem diferente da que eles estavam ouvindo há tantos anos. E tiveram olhos e ouvidos atentos para identificar o sinal de Deus. O eu sou, me enviou. Isso é um sinal de Deus. Estava escrito. Ele disse a José. Havia anciãos que estavam à volta de José quando ele morreu, como será uma mulher. E que repassaram aquilo para os seus filhos, ou talvez tenham sido eles mesmos, que viveram muitos anos e estavam lá quando Moisés chegou. Se eu e você não soubermos os sinais de Deus, talvez do tamanho da mão de um homem, como estudamos na história de Elias, está sujeito a ficarmos mais alguns anos no Egito. Mas se nós soubermos olhar para os sinais de Deus, por mais que pareçam loucura, e dissermos, Senhor, eu sigo, Ele vai nos tirar do Egito.
E Ele vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Não é só alusão ao céu quando nós formos arrebatados e futuristicamente pensarmos na eternidade. Não, é em diversas dimensões da nossa vida, hoje, o Senhor quer nos colocar plantados na terra que Ele tem para nós. Uma terra que mana leite e mel. Numa terra em que a gente trabalha para plantar, mas colhe. Numa terra em que a gente trabalha para regar, mas come. Uma terra que a gente tem tempo para sentar na varanda e esperar Deus fazer a semente crescer. Numa terra que a gente tem condição de descansar e falar: Senhor, agora eu já fiz a minha parte. Está nas mãos do Senhor. Ele vai dar o crescimento. Não, continua amassando. Eu não preciso. Eu não tenho que bater uma cota. Eu não tenho que cumprir a meta. Eu não tenho que alimentar os palácios de Faraó. Eu só preciso fazer aquilo que o Senhor diz que eu tenho que fazer. E eu posso descansar, porque é Ele que vai me colocar lá dentro. Terra prometida. Eu quero descansar no Senhor. Eu não preciso produzir pó, porque o pó Satanás vai comer. Eu não preciso dar da minha própria carne. Ele não vai comer de mim. Eu não preciso colocar da minha palha. Eu não preciso colocar os meus dons, os meus valores, minhas características, minhas virtudes. Eu não me vendo. Eu não preciso abrir mão de nada. Eu não preciso dizer que aqui é assim. Eu não preciso dizer, mas é assim. A vida é assim. O sistema é assim. Essa área é assim. Não. O meu Senhor não é assim. O meu Senhor não é Faraó. Eu não estou aqui para amassar barro, para ver se eu consigo um pouquinho de carne. Eu estou aqui para honrar a Jesus. E tudo que eu tiver que construir será com rocha. Rocha. Porque a rocha Ele não come. Ele pode comer pó, não vai comer o meu. E a rocha Ele nunca come. A rocha é Jesus. E Jesus é aquele que pisou a cabeça dele. E não importa se ele vem com uma seta, não importa se ele vem contra nós, não importa se ele vem de uma forma tão astuta tentar nos destruir. A palavra do Senhor diz: os seus olhos estão sobre todos aqueles que lhe dedicam o coração. São lições, irmão. O sistema maligno de trabalho que escraviza o homem, prometendo riquezas, corresponde a uma queima de incenso com o pó da terra, que cultua a Satanás, que deseja intensamente destruir o homem e afrontar a Deus. O diabo quer tijolos amassados com os pés. Seu império é feito de tijolos. Suas torres afrontando a Deus são feitas de tijolos amassados com os pés. Isso simboliza o esforço desesperado do homem. O inimigo come pó. Mas Deus disse: Pedro, sobre uma pedra, sobre esta pedra, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Nós podemos ficar impactados, irmão, por uma palavra, talvez pela própria eloquência de uma oratória. Mas se foi isso, terá sido em vão tudo que eu ministrei. Nós podemos ficar impactados ou impressionados com uma mensagem, uma palavra, um estudo que nos levou a um tipo de raciocínio que até então não tínhamos experimentado. E isso nos alegra, nos estimula, nos desperta. Mas se for só isso, não terá valido a pena. Mas nós podemos ficar impactados com o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que é a rocha, que é Jesus. E tomarmos decisões e darmos passos em direção a Ele, que nos aproximam mais dEle. E sermos aqueles, lá no Egito, que tudo está escuro, mas em volta de nós tem luz. Que todas as águas se transformaram em sangue, se apodreceram, mas a nossa água é pura, é viva. Que todos estão picados pelos insetos e pelas pragas,
mas nós estamos vivos, com saúde, cheios do Espírito de Deus. As pessoas verão que nós somos diferentes. Não é porque somos evangélicos, porque somos crentes, mas é porque nós vivemos num outro reino. O diabo não nos come, não come o que fazemos, porque não fazemos nada para ele. Não damos legalidade a ele, não produzimos para ele. Talvez você que está me ouvindo trabalhe arduamente. Talvez você esteja sofrendo no seu corpo o cansaço do trabalho árduo toda semana, como um pedreiro que passa a semana toda, 8, 10, 12 horas, trabalhando, se esforçando, e o seu corpo cansado. Não importa. O Senhor nos diz: filho, você vai trabalhar para mim. E enquanto você capina, bate o barro, enquanto você revira o cimento, ou enquanto você se gasta lá naquele escritório, comece a me adorar, comece a me exaltar. Lança sobre mim as suas ansiedades. Para de se preocupar, para de se esforçar com seus próprios braços. Não produza mais tijolos, descansa. Eu vou te colocar aonde eu quiser. Quero pedir que você esteja orando ao Senhor, só deixando o Espírito Santo falar. Realmente, Senhor, se encaixa exatamente nisso, naquilo outro. Realmente, Senhor, o Senhor falou comigo. Eu nem trabalho assim não, Senhor. Eu tenho até uma vida legal. Puxa vida. Eu tenho tempo para descansar, eu tenho um carro, eu tenho mordomias, eu tenho conforto, eu tenho... Não, eu estou longe de ser um escravo. O que é isso? Não, eu também não vivo assim, ansioso, cheio de preocupações, correndo atrás de dinheiro. Não. Não. Mas eu também não tenho tempo para te adorar. Mas eu também não tenho caminhado sobre a rocha. Eu não tenho mergulhado, me aprofundado na tua palavra. Eu não tenho, Senhor. E o Senhor nessa noite despertou no meu coração um desejo. Ah, Senhor, se eu pudesse. O Senhor despertou um desejo de estar mais com o Senhor. Eu vou continuar trabalhando, talvez às 8 horas, naquele mesmo lugar. Mas vai ser diferente, Senhor. Eu vou ter alegrias de ver alguém falando: você está diferente. Me fala desse seu Jesus. Eu vou ter alegria de ver que o Senhor me colocou e me deixou ali, porque eu estou sendo um instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas. Eu vou ter alegria de ver que eu não preciso me preocupar se o salário isso, o salário aquilo, se eu tenho que correr atrás disso. Não, o Senhor está me sustentando. Eu quero experimentar algo novo do Senhor na minha vida, não importa como ela seja, como ela está. Eu quero algo novo do Senhor. Se eu tenho amassado barro, se eu tenho comprometido a palha, se eu tenho comprometido a minha vida como um racher, eu quero mudar, Senhor. Eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou providenciar, mas não sou eu que vou providenciar. Eu estou dando um passo, decidi. E não é um passo na minha força, vamos ver o que vai acontecer, não. É um passo porque tu és o meu Senhor. Não é Faraó que determina se eu vou ter ou não tempo contigo. O Senhor. Ele come pó, mas quanto a mim, ele vai passar fome. Entendi a estratégia dos tijolos, Senhor. Quanto a mim, ele não edificará nada. Eu também, Senhor, não quero edificar nada, porque de repente eu me senti um reizinho, estou edificando. Me senti um faraózinho, estou construindo. Mas, Senhor, eu não vou construir com a força do meu braço. Eu quero Jesus, 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 Jesus. Levante a sua voz e não pare, irmão, de se expressar a Ele, de declarar a Ele.
Há momentos que eu me sinto tão pequeno, enfraquecido. Inimigos que me cercam, minhas forças se vão e eu te clamo. Não consigo te ouvir, o silêncio me aflige, eu me derramo. Até me lembro de uma frase, um louvor, um irmão, mas não me ergo. Eu não sei por quanto tempo, nem importa mais saber. Sentado estás no trono, mesmo com tudo, tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Tu és Deus, eu te adorarei, te aclamarei no meio do deserto. Eu me inclinarei e me renderei ante tua glória. Mesmo que demore, mesmo em meio à dor, eu prosseguirei. Senhor, sei do que me aguarda, tu és o meu rochedo, em ti confiarei. Aleluia. Eu te adorarei, te aclamarei no meio do deserto. Eu me inclinarei, eu me renderei, Senhor, ante tua glória. Mesmo que demore, mesmo em meio à dor, eu prosseguirei. Senhor, resta-me um descanso, resta-me um descanso, em ti me firmarei.